Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. A aula de hoje é uma continuação da anterior, em que eu falo sobre literatura de um ponto de vista filosófico, mas também invocarei alguns conceitos psicanalíticos. Na última aula, nós terminamos falando sobre a literatura como o posicionamento do que é novo, em contraste com o diferente e com o absolutamente distinto. E agora nós falamos de uma temática que ressoa o que nós falamos antes, quando invocamos uma frase muito interessante de Maurice Blanchot, de que a literatura tem uma tarefa infinita no erro. O erro seria para a literatura uma tarefa infinita e nós precisamos dialogar com essa ideia de Blanchot a partir do conceito de verdade, bastante problemático quando nós falamos em relação à arte. Mas, de um ponto de vista específico, é possível fazer esse diálogo de forma bastante produtiva. Falar de erro, todavia, incita a pergunta pela verdade, onde ela reside na literatura. Não como conhecimento objetificado, objetivo, claro está, mas sim recognição mediada pelo deslocamento multifário do quase absurdo, pela iminência de nada mais ser que o mero falar que desaprendeu a intimidade do mundo. A verdade na literatura tem a ver com esse processo de deslocamento do signo por sobre aquilo que é possível se falar da realidade. Em muitas formas de concepção da literatura, a gente pode falar do quanto que a linguagem é um trabalho do signo sobre o signo, de modo a se tornar um jogo que toma a materialidade da palavra como aquilo que é seu material propriamente dito. Entretanto, a prosa literária não é uma arte puramente abstrata, como nós falamos antes, na aula anterior, e sim uma arte mimética. Significa dizer que há, de alguma maneira, uma espécie de compromisso com a verossimilhança do mundo. E essa verossimilhança adquire, no âmbito literário, uma duplicidade significativa pelo modo como que o real, na ficção, precisa de alguma maneira de uma carga de densidade própria em diálogo com esse deslocamento do signo. Logo, não se trata de dizer nem da posição comprometida com o mundo a partir do vínculo mimético, mas também não como uma espécie de puro jogo do signo que se desloca, se destaca, se desprende totalmente deste compromisso mimético com a realidade. Essa transição entre o real, ficcionado, e o jogo linguístico como aquele que tem suas leis próprias e pode se aventurar a uma suposta autonomia, essa relação tensa, de alguma maneira, demarca o que pode ser uma verdade no plano literário. A verdade da literatura somente pode ser pensada no vínculo com o tempo, na negociação que se demora, na conciliação entre a literalidade do mundo e do texto. Então, basicamente, é isso que eu falei antes, pelo fato de que esse deslocamento sígnico sempre se dá pelo modo com que o signo preenche a temporalidade do decurso do pensamento. Ao contrário do logos pensado na sua semântica conceitual, a literatura se demora nesse preenchimento material do tempo pelo modo com que os signos são articulados concretamente nessa superfície da palavra, pelo modo com que nós invocamos toda a teia dos signos nessa negociação com a literalidade do mundo e sua contraparte necessária, que é o plano dessa articulação dos signos como signos. Quem escreve, escreve no tempo, que arrasta a escrituração para frente, no mesmo instante em que potencialmente, e na verdade como um fato que sempre nos ronda, paralisa pela angústia do não saber o que dizer. É precisamente essa duplicidade temporal que demarca o instante da escritura como um movimento de indefinição sígnica ficcional, como lugar-tempo de emergência do que se separa da realidade ela mesma. Produção que se retarda em nome do que quer ser dito na transparência inaudita, ainda não realizada, do já sabido. O tempo tem na literatura uma dimensão ambígua fundamental, pelo modo com que assimila o ainda a ser dito como possível metabolização do que já foi dito e já é sabido. Essa bipartição entre a expectativa do porvir e aquilo que já se estabeleceu demarca sempre esse instante presente
como uma dubiedade fundamental nessa apropriação sígnica de uma verdade a se descobrir, mas que sempre se revela neste ato de produção plástica da realidade como constituída por essa experiência estética. Essa ideia é devedora da concepção de Nietzsche no Nascimento da Tragédia, em que ele fala que o mundo humano está entre a fixidez do mundo divino e a fixidez também do ponto de vista da natureza. Então trata-se de uma nova possibilidade de constituição do sentido de justiça. Na verdade, é essa a ideia que lastreia a reflexão de Nietzsche neste momento, quando ele fala do quanto que a justiça humana é sempre precária em termos de sua legitimidade, quando confrontada com a legitimidade prévia, tanto da esfera do sagrado, quanto com a esfera da natureza. Ambas já possuem uma legitimidade previamente estabelecida, previamente dada. A justiça humana precisa se pôr. E o quanto é que ela é capaz de adquirir esta legitimidade é dado pelo vigor das suas produções. E Nietzsche vai invocar a arte como este ponto de ancoragem da pretensão humana de legitimidade para as suas formas culturais. E aqui a gente amplia essa concepção para além da ideia de justiça, porque a obra literária que ele analisava especificamente era a tragédia de Prometeu Acorrentado. Mas se a gente quer fazer uma apropriação um tanto livre dessa ideia de Nietzsche, nós podemos dizer do quanto é que a literatura pode arrogar uma legitimidade para a obra humana como uma forma de apropriação cognitiva da realidade, ou seja, de verdade relativa àquilo que se faz. Então, como eu havia falado no slide anterior, não se trata da verdade na literatura como um conhecimento objetificado, objetivo e estabelecido, e sim uma verdade como modo de fazer, de apropriar-se daquilo que já foi dito, é já sabido, e da literalidade do mundo como material para uma produção que inclui o não sabido, inclui o erro como componente integral desta constituição plástica de um discurso sobre a realidade, cuja verdade do discurso vai se dar pela potência plástica de assimilação da incerteza, da variabilidade, da ambiguidade do dizer sobre a realidade. Como dissemos, a linguagem precisa do tempo para existir, mas o teor conceitual independe desse decurso, e o literário quer capturar e distender este sentido sincrônico, quer dizer, conceitual e não diacronicamente estabelecido, pela materialidade do preenchimento sígnico do tempo, em que a palavra, a escrituração, ganha relevo em sua granulosidade própria. Então, muito do literário consiste neste reforço do quanto a palavra, a própria articulação linguística, tem uma densidade própria. E o demoramento nesta realidade própria do signo demarca muito do quanto é que a obra de arte chama a atenção para si mesma, estabelece a sua pretensa, suposta e almejada autonomia pelo modo como que não sai de si de forma imediata, demora-se por demais nessa ligação dos signos no seu plano próprio de atuação e de se fazer. Essa ideia vem de uma concepção que pode ser lida, a partir de uma interpretação que se pode fazer do texto de Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte. Diante da convolução poética, com seus diversos tropos, jogos fonéticos e alterações sintáticas, entretanto, o tecido da prosa literária convoca o atemporal a coabitar o espaço-tempo da escritura de forma incisiva, como baliza inalienável à fuga para o ornamento, para o esteticismo lúbrico do dizer que se basta como vocalização. Então, a prosa literária, para nós aqui, nessa nossa reflexão, tem um valor bastante expressivo pelo modo com que a sua dimensão mimética está ancorada nesta atemporalidade do logos, do conceito, do pensar como tal, independente deste plano material, sígnico,
que se demora no tempo. Essa materialidade do signo é mais bem articulada no plano do poético como tal, devido ao modo com que lá a insistência, digamos, na dimensão fonética, escritural, na palavra, em sua densidade sígnica própria, é algo que demarca fundamentalmente esse discurso, o discurso poético. A prosa literária tem uma ambiguidade no modo com que a descrição mimética da realidade invoca um tensionamento entre a dimensão atemporal do logos e essa escrituração que se arrasta, que se demora no âmbito da nossa articulação discursiva mimética e este comprometimento com esta articulação de uma imagem de mundo. É claro que em vários momentos a prosa poética desafia esta forma de concepção, por assim dizer, que tende a diferenciar a prosa literária e a poesia. E o exemplo bastante claro para nós aqui no Brasil é Guimarães Rosa. E também, antes dele, James Joyce fazia uma apropriação da linguagem bastante enfática em termos do quanto é que há essa dobra poética do signo sobre si mesmo, de modo a produzir um extrato de significação sobreposto a outro e a outro, de modo que o comprometimento mimético da prosa literária em relação ao mundo acaba negociando um plano de equilíbrio instável com esta dobra poética do signo sobre si mesmo. Na verdade, toda essa minha exposição não quer estabelecer um plano único de compreensão de nenhum fenômeno literário que seja. Muito de outras produções, como a poesia gráfica ou a escrita automática dos surrealistas, tudo isto pode colocar desafios bastante difíceis de serem resolvidos e equacionados no plano da teoria literária. Eu quero aqui apenas evocar algumas considerações do plano literário e articular alguns conceitos filosóficos. Não se trata propriamente de uma definição estanque de gêneros literários, nem da essência da literatura como tal, de modo a abarcar todas as possibilidades de configurações literárias específicas. A literatura situa o viver em perspectiva de incompletude de sentido, de instauração de significado como cena complexa decorrendo e desdobrando-se no palco imperfeito e translúcido da imaginação. Diferente do filme e do teatro, ela nos faz demorar no exercício projetivo de representações espaciais, cuja composição oscila entre as ênfases na materialidade do dito e na abstração do imaginado, na poética da palavra e na cenografia mental, na objetividade do discurso e na subjetividade das ressonâncias pessoais, na curiosidade da sucessão dos eventos e na trama vocabular e sua sintaxe. Essa ideia de incompletude de sentido é muito famosa. A ideia de uma obra aberta, colocada por Umberto Eco, marcou muito da literatura como este espaço em que sempre novos mundos são possíveis e novas interpretações se abrem a cada olhar que perscruta os mistérios e camadas de significação dos textos. O que eu quero salientar aqui é o quanto que essa incompletude de sentido é materializada pelo modo com que a palavra negocia essa parcialidade de representações e a vinculação entre o âmbito do imaginado e o âmbito do dito. O quanto é que a palavra precisa, por assim dizer, ser um ponto de equilíbrio instável entre este plano do dito e o plano da realidade. De modo que muito do que significa, digamos, a excelência literária vai residir no modo com que a palavra é capaz de traduzir este plano de passagem, essa transitividade entre a pura imaginação que projeta mundos e a palavra que agrega a si mesma em sua densidade própria. Este vínculo transicional entre esses dois planos demarca essa excelência do poético em não ceder para nenhum dos dois lados dessa equação que sempre pauta o nosso olhar em relação à prosa literária.
A boa literatura exige o compromisso de navegação sem norteamento subjetivo fixado, recusando satisfazer a curiosidade irrefreável sobre o que aconteceu, a identidade do criminoso, o desfecho de um dilema íntimo ou familiar social, a resolução de um enigma, etc. Quanto mais o convite literário situasse na faixa irresoluta entre o sentido e o absurdo, sem se perder para um ou outro, instigando a imaginação a se comprazer na oscilação entre a trama do texto e o labirinto de uma cenografia idiosincrática, mais ele cumpre seu papel único de nos fazer presenciar de novo e mais uma vez a emergência do humano como fruto do cultivo de nós como seres de linguagem, que falam de si e para si na língua. Não se trata aqui de estabelecer um plano de qualidade da literatura, mas nós podemos dizer que é válido dizer que a literatura, quanto mais investe na materialidade do imaginado, no sentido de evocar o suspense pelo que vai acontecer, pelo instante em que um intencionamento deve ser resolvido ou encaminhado, tanto mais ela perde a sua excelência literária, porque ela se abandona por demais àquilo que eu estou chamando de um compromisso mimético na plasmação ficcional de um evento possível. De modo que histórias, narrativas, a prosa que evoca sempre este arrastar para a frente, para saber o que vai acontecer, nos prende a um instante específico em que as coisas estão se sucedendo, deixando de lado o quanto é que a articulação sígnica deve incluir sempre a multiplicidade de significações no plano do próprio signo, no plano da própria linguagem que se rearticula neste compromisso entre a dimensão mimética e o não sabido, o não dito, aquilo que reside na ambiguidade, na polivalência da articulação sígnica. Então, muitos romances e muitos livros de literatura de detetive, policial, são baseados nesta forma específica de articulação mimética, em que a materialidade imaginada da ação a acontecer absorve por demais nossa atenção. Há que se falar também de determinado tipo de escrituração que convoca por demais a imaginação a conceber e figurar imagens mágicas de ultrapassagem do plano da realidade mesquinha, de modo que a imaginação se sobrecarrega. Usando a expressão de Adorno, ela se satura de tarefas compositivas neste espaço da imagem mental, deixando de lado a polivalência e a multiplicidade de significados do próprio plano linguístico. E isso faz com que a linguagem acabe sendo escravizada pela necessidade de se ater a essa, entre aspas, materialidade do acontecido como projetado pelo âmbito da imaginação. A gente pode dizer que se trata aí de uma imaginação reprodutiva, usando uma expressão de Kant, e não produtiva, por mais que se possa dizer que o exercício de conceber mundos fantásticos, magias acontecendo a todo instante, seja algo da ordem de um exercício produtivo da imaginação, mas não é este o caso. Trata-se de reprodução no sentido de ser convocado a responder a esta articulação linguística que deverá ser traduzida em imagens de mundo. Aí a imaginação é muito mais reprodutora do que propriamente produtora. A imaginação produtora ou produtiva se situaria, sob essa perspectiva, muito mais no plano de um discurso não sabido em sua integralidade mimética, que insiste, que reforça a sua significação pelo modo com que inclui esses mundos a serem ditos pela linguagem, mas que não são articulados segundo esse direcionamento mimético único que obriga a imaginação a trabalhar em função dessa demanda. No final deste parágrafo, está em jogo a ideia de um novo que se estabelece por essa forma com que a literatura sempre recoloca a possibilidade de um início nessa articulação sígnica que absorve o ainda não dito como componente integral do que é falado.
A ideia do erro como tarefa infinita de Blanchot é situado nessa demanda pelo novo como aquilo que se instaura como um novo em cada momento, em cada articulação sígnica. Acontece, entretanto, tal recomeço, porém, não é anistórico, como que brotamento originário ab início, pois se nutre do que se sedimentou historicamente. Cada nova emergência de sentido se dá como crítica corte e recorte do real em seu eterno afirmar-se sob o peso de relações de poder, da solidificação da racionalidade em seus vários planos, da consumação de relações de gênero, etc. Então a ideia de que o novo, neste fazer-se literário da realidade, essa plasmação vigorosa, estaticamente vigorosa do real, como havia dito Nietzsche, se dá pelo modo com que tudo aquilo que se sedimentou na cultura é reapropriado, é digerido e metabolizado, tal como eu evoquei a ideia do Adorno anteriormente. Então não se trata de um início radical, um início desconectado de tudo aquilo que houve. O que é o novo significa essa torção mimética, para usar uma expressão que eu usei em um artigo que eu escrevi sobre Freud e a literatura. Então essa torção mimética quer ressituar a emergência do significado, ou seja, essa eclosão do novo, como esse prisma que gira a realidade pré-existente e faz brotar novas cores. Não se trata, assim, de uma ontologia fundacional primitiva, capaz de desvelar uma origem capturável a qualquer instante das histórias das civilizações, em que uma obra de arte genial demonstrasse a potência de enxergar em raio-x uma essência oculta do humano enquanto tal. Bem, quem já leu os textos de Heidegger vai acabar percebendo claramente aqui uma referência crítica a ele, porque muito do que ele mobiliza para falar da poesia, quando ele analisa os poemas de Hölderlin, por exemplo, diz respeito a essa ideia de fundação, que o dizer poético é fundacional, que o poeta funda a realidade vivida pelos seres humanos e é capaz de dizer para o povo aquilo que poderia ser essa emergência primeira do sentido. A minha concepção está aqui muito mais próximo da de Adorno, em que o novo significa essa reapropriação metabolizada do que já sempre existiu. E, portanto, não se trata de uma fundação primordial, não se trata da instauração de um novo em termos de essência da realidade. A perspectiva que nos parece mais adequada é, como eu falei, de Theodor Adorno, para quem este conteúdo espiritual trazido à tona pela obra de arte consiste no que foi recalcado pela cultura em seus diversos planos, econômico, político, religioso, moral, etc. É preciso salientar, todavia, que este resgate do subterrâneo recalcado culturalmente não se dá como reinstauração plena, de apropriação elucidativa do que somos como indivíduos. Tal como afirmamos antes, a articulação literária quer ser produtiva esteticamente ao enunciar sua insuficiência semântica como meio de fazer falar aquilo a que se recusa diuturnamente uma linguagem própria, ou seja, conceitualmente estabelecida, que quer apreender objetivamente a realidade. Então, a literatura não diz de uma verdade singular de quem lê ou de quem produz. Trata-se de uma espécie de articulação arqueológica da cultura em que a identificação com o que é dito é, mais uma vez, um material. Tal como a palavra é material, tal como a referência mimética à realidade ficcionada é também material, e tudo isso é colocado dentro de um redemoinho de significações e de articulações constelatórias, para usar o termo de Benjamin apropriado por Adorno, de modo a impulsionar essas novas significações de acordo com essa ressituação no âmbito constelatório dos signos. Muito do que a literatura tem de interessante e de motivante para nós significa essa situação do ponto de vista da cultura no plano de uma crítica sempre renovada pelo modo com que essa realidade é rearticulada, em contraste com a fixidez dos significados estabelecidos pela linguagem cotidiana. Tal como eu falei antes,
A literatura quer pôr em movimento o pensamento, quer pôr em movimento o âmbito já fixado dos conceitos e sua semântica pré-estabelecida pelos modos com que nós nos apropriamos e domesticamos a realidade. Se a literatura demonstra o poder de explicitação de um sentido que atravessa a obra, colocando-nos face a face com este núcleo subterrâneo à cultura, é de se supor que dela se possa dizer, em algum aspecto, como sendo imagem. Não nos referimos ao que é imaginado ao se ler uma narrativa, uma poesia ou um drama, mas também não ao elemento gráfico, como em algumas formas contemporâneas de poesia, mas ao que constitui a linguagem que se agrega como texto. A imagem literária de que falamos é textil, no sentido de um adensamento de tramas de vários matizes, origens e naturezas, uma unidade que a um só tempo compacta e distende camadas de experiência heteróclitas, ou seja, heterogêneas em sua natureza, transduzidas na linguagem como palco, agente, veículo e modus operandi. Então, o que é a imagem na literatura? Eu descarto aqui essa dimensão mais material do compromisso mimético ficcionado, de tal maneira que a imagem vai ser, no plano da literatura, este poder de agregação, este poder de síntese representacional de tudo aquilo que é mobilizado no plano linguístico. Trata-se de uma imagem textil, pelo modo com que se adensam várias camadas, quer dizer, em que nós temos uma trama articulada e essa trama desloca-se em termos de suas realizações parciais. Então, a ideia de representação parcial na literatura é extremamente profícua e indispensável para compreender a sua dinâmica própria. O cinema se mostra uma arte bastante próxima à literatura, não apenas por se aproveitar desta como base para seu enredo, mas por ser também um plano de convergência de múltiplos modos de vinculação com o real, narrativo, imagético, sonoro, musical. Muito do cinema é concebido como montagem, ou seja, como articulação de diversos planos para compor uma totalidade que tem elementos provenientes de diversos planos e que são heterogêneos, são muito distintos entre si. Quando um filme precisa, entre aspas, inserir uma voz narrativa para um complexo de ações, vemos o quanto o literário se mostra como um ponto nodal de uma imagificação de mundo, a saber, como a tessitura de elementos heterogêneos que não cabem em um mesmo plano, seja ele visual, auditivo, tátil, de movimento, etc. Então, a potência representacional da literatura acaba mostrando o quanto é que outras artes, como o cinema, acabam precisando desta potência imagificadora, ou seja, de agregação desses diversos planos que acabam não cabendo num plano só, como é o caso do plano da narrativa visualizada no âmbito do cinema, na articulação cinematográfica. Então, a literatura acaba sendo uma imagem privilegiada pelo modo com que escapa a essas limitações da possível plasmação da realidade. Como diz Hegel, o literário possui como seu material e conteúdo próprios o puro representar, Vorstellen, como tal, não adstrito a elementos físicos, materiais, tal como outras artes. Diferente da filosofia e da religião, porém, trata-se de um representar necessariamente vinculado ao suporte vocalizador da palavra, do signo sonoro e ou visual, que impede, em variados graus e formas, uma suposta transparência de intencionalidade. E quanto mais caminhamos em direção às formas contemporâneas de produção literária, mais este desajuste é salientado pela insistência na granulosidade do signo como uma coisa de direito próprio, ou seja, negativa, perante a positividade da intenção. Então, a ideia de Hegel é muito interessante de que a literatura trabalha o puro representar como tal, para além do plano material com que essa representação é figurada concretamente, seja no teatro, seja no cinema, seja na pintura, seja na escultura. Então, esse descolamento do âmbito material, que deverá ser esse suporte da representação mimética, é algo que coloca para a literatura um privilégio representacional. Entretanto, há que se considerar que, independente de outras formas abstratas de consideração de mundo, como a filosofia,
Não se trata de um puro representado desconectado da própria materialidade do signo. Tal como nós falamos, essa materialidade preenche o tempo. Ela precisa desse decurso temporal para poder se valer como tal. Então, a literatura vive muito do quanto é que a palavra vai agregar a multiplicidade inerente àquilo que é da ordem da matéria, em contraste com essa universalidade aberta do plano da significação semântica, do quanto é que o signo pode ser pensado apenas em seu teor ideativo e não material de sua articulação com os outros signos no plano da linguagem, do decurso linguístico. A palavra literária quer inserir um estranhamento substantivo na acomodação pseudonatural da fala e escrita cotidiana. Quer cortar a aparência enganosa de proximidade confortável e reconfortante às coisas, instituindo um antinexo, cuja interrupção de fluência comunicacional é, paradoxalmente, índice de uma imediatidade figurada, uma aparência que se dá a conhecer como tal, deixando de ser, neste mesmo processo, ilusão, engano. Então, a literatura quer romper com uma suposta proximidade ao mundo que é vivida ilusoriamente na linguagem cotidiana. A linguagem parece nos colocar habitando uma realidade que é afim aos nossos desejos, afim àquilo que nós queremos nos apropriar dela. E aí muito da tarefa da literatura consiste em romper, quebrar esta aparência, essa ilusão de imediatidade no vínculo entre nós, sujeitos, e a realidade como objeto do nosso saber. Acontece que essa ruptura da ilusão acaba gerando uma outra aparência. E aí a palavra mais interessante para se usar nessa argumentação é Schein, em alemão, que é uma palavra riquíssima, muito usada pelos estetas, pelo menos desde Hegel, em que se fala de Schein como ilusão, aparência, mera aparência, miragem, brilho, luz. Tem vários significados para a palavra Schein. E aqui o Schein, a aparência, é mais uma vez evocada pela arte. Se ela rompe esta aparência, essa ilusão da linguagem cotidiana, em sua ligação supostamente imediata com a realidade, entretanto a arte recoloca uma outra, que é a aparência de uma imediatidade pelo modo com que articula uma verdade que vale por si. Entretanto, esta aparência de uma nova realidade colocada pela arte assume essa sua ficção. Ela não engana na medida em que poderia fingir uma imediatidade consumada. Então, a arte é verdadeira muito em função do fato de se assumir como mentira, como falsidade. Nesse distanciamento que nos situa na ficção de imediatidade instituída, a palavra fala como se tivesse como conteúdo o puro ato de significar, de apreender o objeto no trânsito semântico. Isso aponta para o caráter hiperreflexivo da palavra literária, essencialmente de reapropriação de si como poder de fala, nomeação e cognição. Então aqui o exemplo, mais uma vez, de Guimarães Rosa é precioso, porque ele evoca na sua dimensão poética da prosa este poder da linguagem de sempre se falar como se ela estivesse instituindo, pela sua fala, um poder nomeativo, de instauração de significação inicial, primeira em cada momento. Então é uma espécie de celebração da linguagem em poder instituir um começo de significação pelo modo com que é capaz de torcer aquilo que já está estabelecido, sedimentado, incrustado na linguagem, pelo modo com que ela é usada e abusada no nosso modo cotidiano de nos apropriarmos da realidade e, portanto, exercermos poder sobre essa realidade. Trata-se de quebrar essa ilusão de poder apropriativo, cognitivo do real e trazer para dentro da linguagem esta falha, esta ruptura como potência de instauração de novas significações. Trata-se de um gozo de vivenciar a possibilidade de instaurar significados pelo modo com que nos distanciamos criticamente
desta ilusão de já termos a realidade habitando a nossa linguagem. A literatura é a experiência de figuração da exterritoriedade, de quem está fora do mundo e precisa criar um mundo em que se habita estando ausente, como quem plasma o que não existe como índice de privação de um real que sempre nos escapa. Então, da mesma maneira que eu falei que a literatura coloca essa emergência do novo como potência de significação, a gente pode falar também dessa possibilidade de instauração de uma morada, de uma habitação para nós no âmbito da própria linguagem. A escrita é testemunho de exílio, uma neolíngua para quem ficou definitivamente surdo para sua língua materna mais originária, ou seja, a da natureza. Talvez não seja mero acaso que duas das grandes obras literárias que fundam a cultura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, narrem as desventuras de quem partiu, foi lutar distante da pátria e se demora nas infindáveis vicissitudes de um retorno multifário, ameaçador e incompreendido. Então, a literatura demarca muito do fato de nós não estarmos habitando um mundo que é a nossa casa, que é aquilo que já dá a nossa própria natureza como seres que habitam um espaço previamente estabelecido, legítimo, já sedimentado. Aqui é uma apropriação tanto quanto simbólica do fato de que a Ilíada e a Odisseia instituem a literatura como ficção propriamente dita e não como narrativa mágica, mítica de um acontecimento supostamente primacial, e essa literatura ficcional que se assume como tal, que se assume como estando para além da verdade tanto dos deuses quanto da vida prosaica, ela surge como essa narrativa de exílio, do que partiu e que se demora no exterior, no longínquo, no desterro, no ostracismo. E este retorno difícil, multifacetado, mostrado na Odisseia, acaba demarcando muito do que virá pela frente no âmbito de toda a literatura, que é o quê? O fato de que essa narrativa literária quer demarcar a estranheza de nós em relação àquele mundo que supostamente é o nosso, que supostamente nos acolhe. Então, a literatura demarca este espaço em que nós nos percebemos como não estando em casa nessa realidade que supostamente nos acolheu. Mais elucidativo do teor documental do exílio pela literatura, porém, é todo o relato, saga do Antigo Testamento do povo judeu, que vagueia pelo deserto em busca da terra prometida, ou seja, mais uma narrativa que demonstra o poder da literatura vinculada ao exílio, a quem partiu de casa sem uma promessa radicalmente estabelecida de retorno ou de apropriação do seu futuro. Blanchot e Günther Anders fazem questão de enfatizar o quanto a judeidade foi um impulso extremamente significativo para a escrita de Franz Kafka. A errância do indivíduo, a obscuridade do mundo, a densidade das barreiras intransponíveis à ação, a monumentalidade absurda de uma burocracia insana, a corrosão de tudo que poderia garantir sentido à vida. Tudo isso adviria da experiência judaica de ser alheio ao solo onde se habita, de se ver eternamente estrangeiro pela recusa cabal de acolhida pelo que poderia constituir uma garantia mínima de coesão da existência. Então, Kafka aqui seria, digamos, paradigmático do que é essa literatura do exílio, da exterritoriedade, do fato de que nós, através da literatura, nos pensamos como alheios a essa suposta pretensa naturalidade do mundo. E aí, o tensionamento com essa diferença com o mundo demarca muito do quanto é que a literatura precisa sempre nos mostrar a necessidade de negociarmos a nossa presença na realidade. Precisamos não apenas constituir a legitimidade do nosso espaço, de nossa justiça, de nossa verdade, como Nietzsche havia falado e a gente comentou no início, quanto também é necessário que a literatura demonstre seu poder de articulação no plano da própria dimensão linguística, em que o enigma de pertencimento ao mundo
nos é a cada momento desvelado e oculto no mesmo passo em que o ainda não dito e o já estabelecido se encontram em confluência neste espaço, nesse palco que é a própria literatura. Trata-se de uma espécie de celebração infinita, redobrada, reiterada, desta possibilidade de habitar o mundo a partir do modo como nós o construímos, nessa torção mimética da nossa relação com as palavras e, através delas, com a própria realidade. Em vez de figurar, todavia, a posse de um significado em sua solidez suficiente, como meio de superação substitutiva para o que não existe, ou seja, em vez de celebrar a potência de instauração de significado ficcional pela literatura, pela palavra, Kafka nos situa na eloquência do hiato entre a desesperança do indivíduo e a opacidade de um mundo que existe como recusa terminativa de acolhimento existencial. Como diz Günther Anders, Kafka revela, através da sua técnica de estranhamento, o estranhamento encoberto da vida cotidiana e, desse modo, é realista. Seu desfiguramento fixa. Essa ideia de desfiguramento que fixa em Kafka é bem representativo de muito da literatura, ou seja, o quanto é que a literatura necessita uma sedimentação disso que escapa à possibilidade de nós apreendermos o sentido estabelecido pela imagem de mundo. Esse deslocamento precisa cada vez mais ser situado como uma tarefa do talento literário, digamos assim, de evocar a tensão entre o sentido e o absurdo, entre aquilo que é estabelecido como uma possibilidade de significado e aquilo que escapa totalmente à nossa perspectiva. De modo que muito do talento literário vai residir não em estabelecer uma espécie de meio termo que suavize aquilo que é não dito, o erro, o absurdo e o já sabido, figurado e estabelecido. Porque a suavização destes dois polos acaba retirando a força desse desafio literário em relação ao sentido da realidade. O que nós precisamos é propriamente de um tensionamento desses dois polos, de modo que é necessário um talento específico, é necessário uma força de articulação do signo para fazer com que haja este encontro tensionado entre esses dois planos. A junção temática entre o desvelamento refratado do que a cultura recalca e a explicitação documental dramática da condição de ser estrangeiro nos remete ao conceito de estranho como fenômeno literário, tal como delineado por Freud. Em linhas gerais, trata-se de uma relação não resolvida entre conteúdos psíquicos recalcados, cuja realidade literal já se superou, e a percepção de eventos possuidores de determinadas características inquietantes, bizarras, que nos fazem suspeitar da confluência de poderes misteriosos, sobrenaturais, malignos. A superstição é invocada por Freud como paradigmático desse elemento propriamente alheio à nossa condição normal de mundo. Então esse conceito de estranho do Freud acaba nos sendo útil para mostrar esse deslocamento de sentido, de produção de novas significações, porque o estranho é aquilo que é infamiliar, como se propôs numa tradução mais recente para o texto do Freud, em que aquilo que já nos é familiar acaba demonstrando uma estranheza tal que nos incomoda. E essa dimensão inquietante deste familiar que se torna estranho demonstra o quanto é que é possível essa reapropriação do sentido já estabelecido como algo diferente, como algo novo, como algo que se estabelece com um vigor de significação que nos escapa nessa familiaridade com a realidade. Na realidade cotidiana, isso pode ser visto nas superstições, em coincidências muito grandes, em atualizações súbitas de fatos passados, etc. O que é radicalmente íntimo e interno é trazido à tona de forma impactante, de modo que, proporcional ao quanto tais conteúdos psíquicos nos foram familiares um dia, são vividos com a força do medo, do estranhamento, da inquietude, por meio da vivência de fatos atuais. Então, a superstição é um momento em que
eclode alguma coisa que nós já estávamos, por assim dizer, cônscios de sua superação. E aí a estranheza significa propriamente a revivência do que já estaria supostamente sepultado ou recalcado, usando a palavra própria usada por Freud. A estranheza, então, significa essa extração das entranhas do normal, do cotidianamente já sedimentado, assumido e já supostamente digerido. Então, o estranho não é simplesmente aquilo que é radicalmente alheio a nós, mas pelo contrário, é que muito intimamente já vivenciado, mas expulso para um plano de articulação subjetiva, que faz com que ele ganhe uma vida própria, tenha sempre força de eclodir novamente e perturbar essa continuidade normal de nossa articulação com a realidade empírica. Naturalmente, apenas uma parcela dos escritos literários emprega o recurso a seres fantásticos, aparições sombrias, transmutações inexplicáveis, presenças enigmáticas, etc. Ou seja, não se trata de generalizar o princípio do estranho, do familiar que se torna absurdo, como elemento constitutivo de toda a literatura. Mas, fazendo-se uma leitura ampliada e analógica deste princípio, podemos dizer que um dos princípios inerentes a certa tarefa fundamental da literatura, assumida em maior ou menor grau e em diferentes formas por grandes obras, essa tarefa consiste em fazer da escrita literária um tecido de planos de representatividade que traduz um duplo alheamento da subjetividade perante o mundo e a si mesma. Na medida em que ganha densidade como vocalização inconsciente de si em sua materialidade psíquica, a linguagem quererá dizer por conta própria o que é inapreensível na vida, seja da consciência, seja do mundo percebido lá fora. Então, não é que toda literatura seja mobilizadora de aparições estranhas, duplos e etc., sósias que são incompreendidos pela pessoa, etc. Mas, de alguma maneira, fazendo uma ampliação radical deste princípio, a gente pode dizer que a literatura tem como uma tarefa exercer esta atitude de alheamento, de produção de cisão, de nos fazer perceber o quanto o mundo não é uma casa natural para nós, o quanto é que esse nosso pertencimento à realidade precisa ser reposto, recolocado e relegitimado pelo modo com que nós construímos as possibilidades de enxergá-lo a partir daquilo que é propriamente humano, ou seja, pela linguagem. Dostoiévski apresenta-nos na figura do indivíduo subterrâneo uma estranheza inquietantemente familiar, tão absurdamente próxima a ponto de se entranhar nas circunvoluções de nosso pensamento, uma individualidade viciada no redemoinho de suas culpas, expectativas, medos e ansiedades, todos elementos de uma radical vontade de ser singular, procurando combater a positividade otimista da racionalidade científica com uma hiperracionalização autoderrogatória, masoquista e, no limite, orgulhosa de tomar a si como matéria plástica de seus desejos e de sua libido. Então, o subsolo de Dostoiévski, e aqui particularmente lá nas Memórias do Subsolo, é uma demarcação do que é estranho pelo modo com que escava a própria subjetividade. Sujeito é um conceito usado para se denotar o quanto que um indivíduo é produzido pelas forças internas que impulsionam a sua percepção de mundo, seu desejo, suas ações, sua moral e etc. O sujeito é aquele que é marcado por substratos, estratos que se sucedem de modo que os mais profundos são tomados como os mais verdadeiros e mais determinantes daquilo que vigora, se move no âmbito da superfície. Essa concepção de sujeito acaba sendo figurada de forma mais concretamente mimética no plano da personagem das Memórias do Subsolo de Dostoiévski, porque este subsolo é vivido dolorosamente como experiência de mundo, de pensamento que escava seus significados
à exaustão, buscando eternamente uma possibilidade de liberdade que escapa à sua percepção de mundo, contrariando a suposta positividade transparente da ciência do mundo objetivo, contrariando a tudo aquilo que a matemática, a física, a química, ou seja, a ciência positiva coloca. O subterrâneo quer insistir numa negatividade cindida, em que o livre-arbítrio é uma espécie de terra de Canaã para se estabelecer a verdade do sujeito em sua interioridade livre, radicalmente cônscia de seus limites, de suas possibilidades. Ora, o que a força literária de Dostoiévski vai mostrar é que essa suposta ânsia de um livre-arbítrio radical em contraste com a positividade científica é tão aprisionante quanto aquilo que se gostaria de combater, ou seja, a evidência positivista do real. E é essa estranheza de uma liberdade que escapa ao sujeito, que se escava continuamente para se encontrar, e não é à toa que Dostoiévski usa a metáfora do rato para dizer desse sujeito que habita a sua própria interioridade e que acaba produzindo este espaço interno pelo modo como corrói a si mesmo. Não é à toa que esse espaço que é corroído acaba demonstrando-se como um pântano que trava todas as possibilidades de um movimento que seja propriamente livre. Então trata-se de uma estranheza produzida pelo próprio sujeito em sua escavação eterna de seus subterrâneos à busca de uma determinação mais profundamente de si mesmo. Temos aí um narcisismo de morte, para usar uma expressão de André Green, cuja força consiste no ímpeto de afirmar uma vida a se esvair no mesmo lance de sua paralisia devaneante. A entropia política do indivíduo contemporâneo, esvaziado socialmente, encontra nesse subsolo dostoiévskiano um prenúncio cruelmente realista, quando toda a substância social é consumida, no duplo sentido de digerida e aniquilada, na hiperracionalidade solipsista, ególatra e narcísica. Então, o eu que se firma nesse subsolo demonstra o quanto é que se investe desesperada e insanamente na própria imagem do eu como aquilo que poderia dar a suficiente luminosidade para o existir, conferir significado a tudo que se faz, se deseja, se alcança. Entretanto, esta vinculação narcísica a si mesma demonstra a cada momento, a cada novo lance, a cada nova escavação, uma derrogação, uma anulação de si, ou seja, corrói-se aquilo que deveria ser constituído por essa atividade investigativa sobre si, em que o indivíduo se regozija nesse círculo eterno em relação a uma ideia de si mesmo que, em vez de se firmar, se aniquila. Naturalmente, esses exemplos que eu dei da Ilíada, da Odisseia, de Kafka e de Dostoiévski, e depois as referências a Guimarães Rosa, estão longe de constituir um panorama suficientemente amplo para dar validade ou de conferir uma espécie de substância concreta a todas essas elucubrações, essas reflexões que nós fizemos aqui nessas duas aulas. Essas formas literárias, esses exemplos, são apenas pontos de ancoragem para essas ideias. O quanto é que tais reflexões são aplicáveis a outras formas literárias, eu vou deixar a cargo de vocês, para perceber se elas têm validade ao se lerem outras obras, como de Clarice Lispector, Machado de Assis, etc. Trata-se de uma reflexão geral que quis, na verdade, pontuar alguns aspectos relevantes para que a gente entenda esse fenômeno valioso para nós, que é a literatura e sua forma de magificação de mundo e sua eterna busca pela instauração de sentidos novos, renovados, nessa nossa ânsia pela legitimidade de nosso caminhar na vida cotidiana. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso percurso em relação à literatura e convido a ver os outros vídeos que estão no canal no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau.